Olá, minha amiga, olá, meu amigo. Chegou a hora de falar sobre direitos políticos, na sequência sobre partidos políticos. Grupo de artigos da Constituição que vai do 14 ao 16, quando o tema é direitos políticos, artigo 17, quando a gente falar de partidos políticos. Pois bem, ainda que o capítulo dos direitos políticos vá do artigo 14 até o artigo 16, é evidente que a base constitucional dele a gente extrai do artigo 1º, parágrafo único, daquela informação de que todo poder vem do povo, de que todo poder emana do povo, e o povo exerce esse poder por meio de representantes eleitos e também por meio de participação direta. Podemos definir direitos políticos como somatório de prerrogativas de participação popular nos destinos políticos do país. Sempre que a gente falar em direitos políticos, é importante ligar a participação do povo, representação popular. Então essas são as formas principais que a gente tem de discorrer sobre os direitos políticos. Mecanismo de participação, de representação do povo. Indo propriamente para o texto do artigo 14, antes, porém, compreendendo o que vem a ser o conceito de cidadania, que é muito utilizado nesse debate, nessa discussão, quando a gente se referir aqui à palavra de cidadão, nós estamos falando do cidadão enquanto o eleitor em gozo dos direitos políticos. A cidadania aqui envolve dois aspectos: a cidadania ativa, voltada ao eleitor, a cidadania passiva, voltada ao eleitor que pode se candidatar a cargos eletivos. Então, o cidadão envolve a figura do titular dos direitos políticos, seja votando através da cidadania ativa, seja sendo votado através da cidadania passiva. Reitero, todas as vezes que eu mencionar a palavra cidadão, nesse estudo dos direitos políticos, estou falando do eleitor em gozo dos direitos políticos. Pois bem, entremos propriamente no texto do artigo 14. Como você está assistindo por meio de vídeo, você tem a possibilidade de parar, de fazer as anotações devidas. Eu não vou me preocupar tanto em repetir aqui informações, em amiudar os dados, já que você tem a possibilidade de fazê-lo aí, parando e anotando. Pois bem, artigo 14 caput. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto com valor igual para todos e nos termos da lei mediante plebiscito, referendo e iniciativa popular. A soberania popular, cuja base vem lá daquele artigo 1º, parágrafo único, a autoridade do povo como titular do poder constituinte, essa soberania popular, essa autoridade do povo é exercida por meio do sufrágio universal. Sufrágio como o direito geral de participação. Sufrágio universal no sentido de que não podem haver restrições sobre questões intelectuais, não pode haver restrições quanto a questões financeiras, econômicas, como já existiu outrora. Nós tivemos épocas no Brasil em que para votar e ser votado precisava de uma capacidade intelectual diferenciada, para votar e ser votado precisava de uma capacidade financeira diferenciada. Hoje não existe mais isso. O sufrágio é universal no sentido de que não podem ser impostas restrições de natureza financeira, de natureza intelectual, sobretudo no direito de votar propriamente. Visto que quanto à capacidade eleitoral passiva, a Constituição ainda mantém a proibição de candidatura dos analfabetos. Pois bem, sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, apesar do voto direto ser aqui mencionado, é importante frisar que existe possibilidade de eleição indireta no Brasil. Essa possibilidade está prevista no artigo 81, parágrafo 1º da Constituição Federal. Se porventura vagarem os cargos de presidente e vice-presidente da República na segunda metade do mandato, a eleição para presidente e vice-presidente para completar esse mandato será indireta, será pelo Congresso Nacional. Então tomem cuidado, apesar do voto direto ser mencionado aqui, apesar do voto direto ser inclusive cláusula pétrea, assim como o voto secreto, ele é possível sim a eleição indireta no Brasil. O valor é igual, não existe essa história de ter um voto diferenciado porque de uma capacidade especial, não existe isso. O voto do rico é igual ao voto do pobre, o voto do alfabetizado é igual ao voto do analfabeto, o voto tem o mesmo valor para todos. E nos termos da lei, a lei ela vai regulamentar plebiscito, referendo e iniciativa popular. Plebiscito como consulta popular prévia, referendo como consulta popular posterior. Plebiscito você pergunta antes, referendo você pergunta depois. Ambos são convocados pelo Poder Legislativo, diga-se de passagem. Por fim, a iniciativa popular, que nada mais é do que a possibilidade que os eleitores têm de apresentar ao Poder Legislativo um projeto de lei.
A iniciativa popular é a que faz chegar ao Poder Legislativo, seja municipal, seja estadual, seja distrital, seja federal, um projeto de lei subscrito pelos eleitores. É nisso que consiste a iniciativa popular. A iniciativa popular tem a forma de um abaixo-assinado. E nesse abaixo-assinado deve constar um número mínimo de assinatura de eleitores, não de habitantes, de eleitores. Na iniciativa popular municipal, se exige a assinatura de no mínimo 5% do eleitorado do município. Na iniciativa popular estadual, a Constituição menciona a sua existência, porém não define a quantidade mínima de assinaturas. Então, existe iniciativa popular estadual prevista na Constituição? Sim, porém sem definição do número mínimo de assinaturas. A Constituição Federal deixou que a legislação infraconstitucional regulamente isso, trate desse tema. E, por fim, a iniciativa popular federal, que é aquela apresentação de um projeto de lei ao Congresso Nacional, iniciando o seu debate na Câmara dos Deputados, tanto que o projeto é apresentado à Casa do Povo, à Câmara dos Deputados, nos seguintes termos. Para que seja possível a apresentação desse projeto, ele deve conter, no mínimo, 1% de eleitores assinando, eleitores do eleitorado nacional, no mínimo 1% do eleitorado nacional. Esse 1% do eleitorado nacional deve ser distribuído por pelo menos 5 estados, com cada estado se manifestando com pelo menos 0,3%, ou 0,3% do eleitorado local. São 3 requisitos cumulativos. 1% do eleitorado nacional, distribuído por pelo menos 5 estados, com cada estado se manifestando com não menos de 0,3% do eleitorado local. Preenchido isso, o projeto de lei é apresentado à Câmara dos Deputados. Se vai ser aprovado ou não é outra coisa, mas que é apresentado à Câmara dos Deputados é. Falemos um pouquinho agora dos direitos políticos ativos, nessa possibilidade que a pessoa tem de exercer o direito de participar do processo eleitoral, seja votando, seja depois a gente estuda a cidadania passiva, né, a possibilidade de ser votado. E quanto aos direitos políticos ativos ou cidadania ativa, a Constituição diz que o alistamento eleitoral e o voto, os dois, são obrigatórios para os maiores de 18 anos. Isso é uma regra. Se tiver na sua prova escrito que são obrigatórios para todos os maiores de 18, é errado. A regra, de fato, é que tanto o alistamento, que é tirar o título, como o voto, que é o exercício material propriamente do direito de participação, ambos são obrigatórios para todos os maiores de 18 anos, está errado. O que vale isso aqui é apenas como uma regra. Por quê? Por conta desse inciso 2. O inciso 2 vai nos dizer que o alistamento eleitoral e o voto, ambos, os dois aqui são facultativos para os analfabetos, facultativos para os maiores de 70 anos, facultativos para os maiores de 16 e menores de 18 anos. Reitero, ambos, a referência que eu faço aqui é aos dois. Tanto o alistamento eleitoral como o voto são facultativos para os analfabetos, para os maiores de 70, e aí quando eu falei há pouco que essa história de que alistamento e voto são obrigatórios para os 18, isso é uma regra, para os maiores de 18, isso aqui é uma regra, porque nós temos milhões de analfabetos maiores de 18 anos, que não são obrigados a se alistar e votar. Temos, por uma razão óbvia, quem é maior de 70 é maior de 18 e não tem a obrigação de se alistar, sobretudo não tem a obrigação de votar. E por fim, o alistamento eleitoral e o voto são facultativos para os maiores de 16 e menores de 18 anos. Reitero, me perdoe a insistência. Ambos, alistamento eleitoral e o voto, são facultativos para essas figuras aqui. Onde é que eu estou querendo chegar com essa insistência? Na linha C, por exemplo, o sujeito que tem 16 anos de idade, ele é obrigado a tirar o título de eleitor? Não. Ele é obrigado a se alistar na Justiça Eleitoral? Não. O alistamento eleitoral nada mais é do que tirar o título de eleitor. Então, ele não é obrigado a tirar o título, mas se ele quiser, ele tira. E se ele tirar, ele é obrigado a votar? É não. Quando eu insisto que essa referência a ser facultativos no plural é para o alistamento eleitoral e o voto, é exatamente para dizer que esses 3 grupos aqui têm a possibilidade de tirar o título e não votar, e não ser punido por isso. Ok? Seguindo, pois. Parágrafo 2º remete à figura chamada de inalistável, ou inalistáveis, aqui falando no plural, já que são algumas figuras. São pessoas que, mesmo que quisessem, não poderiam se alistar na Justiça Eleitoral. Pessoas que, mesmo que quisessem, não poderiam tirar o título de eleitor. Não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros, são os não brasileiros, e durante o período do serviço militar obrigatório, os conscritos.
estrangeiros e conscritos. Conscritos são os recrutas, são aquelas pessoas que estão servindo às Forças Armadas, não podem tirar o título de eleitor. Ah, Cis, mas com 16 anos ele não já tinha a possibilidade de tirar o título? Tinha. Tirou o título, por exemplo, com 16 anos, um determinado brasileiro. Aí no ano que ele completa 18 anos, ele não vai servir às Forças Armadas? Sim, pelo menos essa é a regra. E aí, ele já vai chegar sendo alistado na Justiça Eleitoral. Como é que vai acontecer, como é que vão solucionar esse problema? De fato, isso pode acontecer. Se isso porventura acontecer, o quartel comunica à Justiça Eleitoral essa condição para que o alistamento dessa pessoa fique sem validade, pelo menos por enquanto. Pelo menos durante esse ano em que ele está servindo às Forças Armadas. Fato é que quem está nas Forças Armadas, enquanto conscrito, os outros militares não. Os outros militares têm lá a obrigatoriedade do alistamento, podem votar, podem até se candidatar, conforme a gente vai ver já já. Mas o conscrito ele não pode, durante o período do serviço obrigatório das Forças Armadas, ele não pode estar alistado na Justiça Eleitoral, não pode ter alistamento válido na Justiça Eleitoral. Saindo um pouquinho agora dos direitos políticos ativos, do direito de votar, em alguns casos mais do que o direito de dever, vamos falar um pouquinho dos direitos políticos passivos, aquele que quer ser candidato a cargos eletivos. O que é que diz o parágrafo 3º? O parágrafo 3º ele lista as condições de elegibilidade. Quais os requisitos que a pessoa deve preencher para poder se candidatar a cargos eletivos? São condições de elegibilidade na forma da lei. Lei, viu? Aqui não é lei complementar não. É lei ordinária. Quem regulamenta as condições de elegibilidade é lei ordinária. Daqui a pouco a gente vai até tratar das inelegibilidades. Aí sim, a possibilidade de inelegibilidades fora da Constituição é por lei complementar. Mas a regulamentação das condições de elegibilidade é por meio de lei ordinária. 6 condições de elegibilidade para a gente tratar agora. A primeira, nacionalidade brasileira. Para ser candidato a cargo eletivo, a pessoa tem que ser brasileiro. O estrangeiro não pode ser candidato porque nem sequer pode ser eleitor. Aqui um detalhe, existem 2 cargos que são privativos de brasileiros natos. Cargos eletivos, vamos assim dizer, que são privativos de brasileiros natos. São os cargos de presidente da República e de vice-presidente da República. Cuidado, existem outros cargos não eletivos que são privativos de nato. Já foram tratados no capítulo da nacionalidade. Aqui eu falo de cargos eletivos. Só 2 são privativos de nato. Os cargos de presidente e vice-presidente da República. Os demais podem ser naturalizados. Então o prefeito pode ser naturalizado, o vereador pode ser naturalizado, o deputado estadual, o deputado federal, o senador pode ser brasileiro naturalizado. O que não pode é, se for brasileiro naturalizado, um deputado federal ou um senador, é ser presidente da Câmara, é ser presidente do Senado. Aí não pode. Mas deputado, senador, ele pode, enquanto brasileiro naturalizado. Presidente e vice-presidente da República tem que ser brasileiro nato. Então cuidado com essa primeira condição de elegibilidade. Inciso 2. O pleno exercício dos direitos políticos. Quem for privado dos direitos políticos não pode se candidatar, tem que estar em pleno exercício. O sujeito está com os direitos políticos suspensos, o sujeito perdeu os direitos políticos, não pode se candidatar porque não preenche essa condição de elegibilidade. Terceira condição de elegibilidade, o alistamento eleitoral. Para se candidatar é porque antes ele tem que ser eleitor. Todo aquele que pode ser candidato necessariamente é eleitor. Nem todo eleitor pode ser candidato, mas todo aquele que pode ser candidato presume-se eleitor, porque o alistamento eleitoral, que é tirar o título, a necessidade de tirar o título, é condição de elegibilidade. Quarta condição de elegibilidade, o domicílio eleitoral na circunscrição. Se o meu domicílio eleitoral é Caraúbas, no Rio Grande do Norte, eu não posso ser candidato a cargos eletivos que não seja em Caraúbas, que não seja cargo eletivo representativo do meu estado. Então, se eu quero ser candidato a prefeito em Caraúbas, aí eu posso. Mas se meu domicílio eleitoral é Caraúbas e eu quero ser candidato a prefeito em Natal, eu não terei essa possibilidade. Eu preciso ter o domicílio eleitoral na circunscrição para poder lá exercer essa cidadania passiva, lá me candidatar a cargos eletivos. Filiação partidária, eu não posso me candidatar de maneira avulsa. Eu não posso me candidatar de maneira independente. A candidatura tem que ser por meio de um partido político, eu tenho que ser previamente, inclusive, filiado a partido político. E, por fim, inciso 6, que é um dos que mais cai em prova, a idade mínima. São 4 idades mínimas que nós temos que memorizar. Idade mínima de 35 anos para presidente e vice-presidente da República e senador, 30 anos para governador e vice-governador do Estado e do Distrito Federal, 21 anos para deputado federal, deputado estadual ou distrital, prefeito, vice-prefeito e juiz de paz, 18 anos para vereador. 3 considerações aqui importantes. Primeira, óbvia, memorizar cada idade para esses respectivos cargos. Segundo, cuidado, vereador é o único que tem que demonstrar essa idade de 18 anos já no registro da candidatura.
antes da eleição, evidentemente, já no registro da candidatura. Os demais cargos só precisam demonstrar a idade mínima quando da posse. Então, os requisitos de idade mínima para presidente, vice-presidente, senador, governador, vice-governador, deputado estadual, deputado federal, distrital, prefeito, vice-prefeito e juiz de paz é na posse. Vereador é no registro da candidatura. E uma terceira observação envolve essa figura do juiz de paz. Ainda que na prática isso não tenha se efetivado, com quase 30 anos de Constituição ainda não foi efetivado, dê uma olhadinha depois no artigo 98, inciso 2 da Constituição, que você vai ver que o juiz de paz integra a justiça de paz, que tem a missão de promover atos não jurisdicionais, atos de natureza burocrática, sobretudo voltados ao casamento, à celebração de casamento, à habilitação do processo de casamento, e essa figura vai ser eleita para um mandato de 4 anos, será remunerado por isso, e a idade mínima é de 21 anos quando da posse. Falemos um pouquinho agora das restrições à participação no processo político. Direitos políticos negativos impõem restrições. Dentre as restrições, nós temos as inelegibilidades absolutas. Parágrafo 4º. São inelegíveis, não podem ser eleitos, ou seja, nem sequer pode se candidatar. Os inalistáveis, quem não pode ter o título de eleitor, vimos há pouco que os inalistáveis são os estrangeiros e os conscritos. Por conseguinte, a gente vai ter outras pessoas também que são inalistáveis. Por exemplo, quem tem menos de 16 anos não pode, né, por razões óbvias, mas de forma expressa o texto constitucional fala em inalistável, aquele que não pode ter o título de eleitor, de maneira expressa está previsto na Constituição. Estrangeiros e conscritos também não podem se candidatar aos analfabetos. Vejam que os analfabetos não foram inseridos no rol dos inalistáveis, porque os analfabetos são alistáveis. Os analfabetos podem ter título de eleitor, o que eles não podem é se candidatar a cargos eletivos. Mantendo o estudo das restrições a candidaturas, falemos um pouco da inelegibilidade relativa por motivo funcional. Aqui eu peço uma atenção dobrada da sua parte. Nos cargos eletivos brasileiros é permitida a reeleição. Via de regra, a reeleição ela é permitida na legislação brasileira. Para os cargos do Poder Executivo, essa reeleição só pode se dar para um único período subsequente, que é o que a gente vai estudar agora. Já para o Poder Legislativo, vereador, deputados e senadores, não há limites à reeleição. O cara pode ser reeleito sucessivas e incontáveis vezes. Não há limites à reeleição no âmbito do poder legislativo. No poder executivo, sim, há restrições e é isso que a gente estuda agora. Vejam, o presidente da República, os governadores de Estado e do Distrito Federal, os prefeitos, todos chefes do poder executivo. E quem os houver sucedido ou substituído no curso dos mandatos, poderão ser reeleitos para um único período subsequente. Considera a reeleição como sendo uma recondução para o mesmo cargo, na mesma circunscrição eleitoral, para mandatos subsequentes. É nisso que consiste a reeleição. Para o Poder Executivo, ela é permitida tão somente para um único período subsequente. Ou seja, como chefe do Poder Executivo, o sujeito só pode passar até 2 mandatos seguidos. Pode, depois que passar 4 anos fora, voltar para mais 2 mandatos seguidos? Pode. Não há limites ao número geral de vezes que venha a ser prefeito, governador ou presidente, não. A restrição é quanto ao número de vezes seguidas. Então, só é permitida a reeleição para um único período subsequente, no caso do Poder Executivo. Vou tomar uma aguinha. Insisto que em relação ao Poder Legislativo não há limites para reeleição. Falemos um pouco aqui dessa regrinha chamada de desincompatibilização dos chefes do Executivo. Quando alguém ocupa cargo no Poder Legislativo e vai se candidatar, seja à reeleição ou a qualquer outro cargo, não precisa nem sequer pedir licença. Se eu sou vereador, deputado ou senador e vou me candidatar ou à reeleição ou a outro cargo, eu não tenho nem sequer que me licenciar do cargo eletivo que eu ocupo para poder me candidatar. Quem é do Poder Executivo, prefeito, governador e presidente, quando se candidata à reeleição, no único caso permitido que a gente viu há pouco, que é para um único período subsequente, ele também não precisa nem se licenciar. Ele mantém-se no cargo, mesmo durante o processo de campanha, mesmo durante o período eleitoral, ele não precisa se licenciar, muito menos renunciar, quando o chefe do Executivo é candidato à reeleição. Porém, se o chefe do Poder Executivo se candidata a outros cargos, aí necessariamente ele vai ter que renunciar ao seu mandato eletivo pelo menos 6 meses antes da eleição.
esse instituto chamado de desincompatibilização, está previsto no parágrafo 6º nos seguintes termos. Para concorrerem a outros cargos, o presidente da República, os governadores de Estado e do Distrito Federal e os prefeitos devem, não é uma liberalidade, é uma obrigação, devem renunciar, não é um mero afastamento, é definitivo, devem renunciar aos respectivos mandatos até 6 meses antes do pleito. Até 6 meses antes da eleição. Cuidado com alternativas erradas que falam até 6 meses antes do final do mandato. Não, é até 6 meses da eleição. Então pegue lá, do primeiro domingo de outubro, conte 6 meses para trás a obrigatoriedade de renúncia por parte do chefe do Executivo que se candidata a outro cargo. Sou presidente da República, quero me candidatar a senador. Sou prefeito, quero me candidatar a deputado. Sou governador, quero me candidatar a senador, por exemplo. Eu tenho necessariamente que renunciar pelo menos 6 meses antes da eleição. Repito, para encerrar esse tema, diante da minha insistência, porque há uma importância maior no assunto. Se eu sou chefe do Executivo e me candidato à reeleição, não preciso renunciar. Mas se eu sou chefe do Executivo e me candidato a outro cargo eletivo, obrigatoriamente tenho que renunciar pelo menos 6 meses antes da eleição. Quem é do Legislativo pode se candidatar à reeleição ou a outro cargo sem ter que renunciar. Falemos agora da inelegibilidade por motivo de parentesco. A inelegibilidade por motivo de parentesco, também conhecida como inelegibilidade reflexa, ela tem o condão, o objetivo maior de evitar o uso da máquina administrativa por quem é prefeito, por quem é governador, por quem é presidente, para ajudar parentes, para ajudar determinados familiares. O objetivo dessa norma é evitar que o chefe do Poder Executivo use a máquina administrativa para beneficiar determinados familiares. É essa a intenção da inelegibilidade por motivo de parentesco, também conhecida como inelegibilidade reflexa, prevista no artigo 14, parágrafo 7. Aqui nós temos que ter 2 cuidados. Primeiro, existe uma regra geral proibitiva. Segundo, existe uma exceção permissiva. E ainda temos que analisar uma questão de ordem jurisprudencial sumulada pelo Supremo Tribunal Federal. Então, o que eu vou falar de início aqui é uma regra. Depois, a gente vai encontrar uma exceção. Na regra geral, primeiro temos que identificar quais são os familiares proibidos e depois a gente tem que identificar qual é o local da proibição. Visto isso, vamos identificar a exceção. Quais são os casos, então, em que esses familiares, que são via de regra proibido, poderiam se candidatar naquele local? Então, esse é um cuidado que a gente deve ter. Primeiro, na regra geral, vamos lá, gente, identificar familiares proibidos e o local da proibição. São inelegíveis no território de jurisdição do titular. Já identificamos o local da proibição. O local da proibição é só o território de jurisdição do titular. Se eu sou prefeito, meus familiares não podem ser candidatos apenas no meu município. Fora do meu município podem se candidatar. Se eu sou governador do estado, esses meus familiares não podem ser candidatos no meu estado. Não pode ser candidato a vereador, nem a prefeito, nem a vice-prefeito em nenhum município daquele estado. Não podem se candidatar a deputado estadual por esse estado, a deputado federal por esse estado, a senador por esse estado. Em outros estados podem se candidatar. Se eu sou presidente da República, aí atinge o país todo. Aí a inelegibilidade, pela regra geral, é no país todo. Compreenda que a gente está vendo ainda a regra geral, tem uma exceção. A gente está vendo a regra geral. Então, os familiares que nós vamos ver na sequência não podem ser candidatos tão somente no território de jurisdição do titular. Se for no território do prefeito, é naquele município. Se for do governador, pega o estado todo. Se for o presidente, pega o país todo. Quais são os familiares proibidos? O cônjuge, esposo, esposa, companheiro, companheira, companheiro, companheiro, companheira, companheira. Os relacionamentos homoafetivos são considerados dentro do conceito de cônjuge pelo Tribunal Superior Eleitoral. Então, cônjuge e os parentes consanguíneos, vinculação de sangue ou afins. Parentes afins são os parentes consanguíneos do cônjuge ou os cônjuges dos parentes consanguíneos. Então, todos os parentes da minha esposa são meus parentes por afinidade. Todos não, né? Porque tem os filhos dela, então meus filhos também são meus parentes por consanguinidade. Os demais, vamos assim dizer, são parentes por afinidade, no mesmo grau correspondente. Então, os pais da minha esposa são parentes dela por consanguinidade, são meus parentes por afinidade. As irmãs da minha esposa são parentes dela por consanguinidade, são minhas parentes por afinidade. E quando você fala de cônjuge dos parentes consanguíneos, por exemplo, a a esposa do meu filho é minha parente por afinidade. O esposo da minha filha também, meu parente por afinidade.
no mesmo grau, no grau correspondente, a gente vai identificar isso. Então, cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins até o segundo grau, ou por adoção do presidente da República, de governador de estado ou território, do Distrito Federal, de prefeito ou de quem os haja substituído, dentro dos 6 meses anteriores ao pleito, essa é a regra, aí vem a exceção, salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. Vamos primeiro voltar para a regra. Quais são então os familiares proibidos de se candidatar naquela localidade? Pais, avós, pais primeiro grau, avós segundo grau. Filhos, primeiro grau, netos, segundo grau. Irmãos, que são parentes em segundo grau. Esses são os parentes consanguíneos proibidos. E os parentes por afinidade. Então qual é o correspondente a meu pai? Meu sogro, minha sogra. Qual é o correspondente a meu filho, minha filha, meu genro, minha nora? O correspondente a meu irmão, cunhado, cunhada. Esses são os parentes por afinidade. Até o segundo grau, proibidos pela regra geral. Mas tem uma exceção. Qual é a exceção? Se já for titular de mandato eletivo, aí a Constituição permite que essa pessoa seja candidato à reeleição. Exemplo, o Rio Grande do Norte hoje tem o governador do estado, Robson Farias, chefe do Poder Executivo, e tem um filho dele que é deputado federal. Agora, em 2018, imaginemos Robson Farias, governador do estado, tem um filho que é deputado federal. Esse filho dele vai poder ser candidato a deputado federal pelo Rio Grande do Norte, porque ele já é titular de mandato eletivo. Aí ele está sendo candidato à reeleição. Essa é a exceção permitida no texto constitucional. Quando o familiar já é titular de mandato eletivo, ele pode se candidatar à reeleição naquela localidade. É isso que está previsto na parte final. Gente, sabe o que acontecia em algumas situações? Imagina aí, eu sou prefeito reeleito em uma determinada cidade, minha esposa não pode se candidatar naquela cidade, porque eu sou prefeito daquela cidade, e se eu renunciar ao mandato eletivo, teria essa possibilidade? Se eu renunciar ao mandato eletivo, ela pode ser candidata? O entendimento que o TSE firmou é que se houver a renúncia do chefe do executivo, a inelegibilidade por motivo de parentesco ela é afastada. Então, havendo renúncia, ela é afastada. Mas tem uma situação concreta que foi vivenciada em algumas localidades e que o TSE afirmou o seguinte posicionamento. Se eu sou chefe do executivo reeleito e renuncio 6 meses antes, esses meus familiares não poderão se candidatar à minha sucessão. Não poderão se candidatar poderão se candidatar a outros cargos, mas a minha sucessão não poderão se candidatar. Ok? Então, nós tivemos um caso famoso no Rio de Janeiro. Rosinha foi candidata, a esposa de Garotinho, foi candidata à sucessão dele. Mas por que ela pôde ser candidata? Porque ele estava no primeiro mandato. Se ele tivesse um segundo mandato, a renúncia dele não daria a ela a possibilidade de se candidatar à sua sucessão. Então, como ele estava no primeiro mandato, ele mesmo podia ser candidato à reeleição e aí o TSE permitiu. Outro detalhe, outra coisa. Em algumas cidades, os caras estavam dando migué. Então, eu, prefeito reeleito, renunciava ao meu mandato. Eu, prefeito reeleito, não podia me candidatar a um terceiro mandato, nem minha esposa podia se candidatar. E se ela deixasse ser minha esposa? Se a gente se separasse, um migué, propriamente. Algumas pessoas fizeram isso. Em alguns casos isso aconteceu. E o Supremo, para acabar com essa brincadeirinha, elaborou a súmula vinculante 18, dizendo que a dissolução da sociedade ou do vínculo conjugal no curso do mandato não afasta a inelegibilidade prevista no parágrafo 7º do artigo 14 da Constituição. Então, não adianta se separar no curso do mandato. A inelegibilidade permanecerá para a eleição que acontecerá ao final daquele mandato. Esse é o entendimento do Supremo através da súmula vinculante número 18. Mudemos agora o tema. Militar pode se candidatar? Quando a gente fala de militar, a gente se refere aos membros da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, da PM e do Corpo de Bombeiros. O que é que diz a Constituição? O militar alistável é elegível. O militar alistável é todo militar com exceção do conscrito. Então, o militar alistável, ele é elegível, ele pode se candidatar, mas tem que atender as seguintes condições. Primeira condição, se esse militar contar menos de 10 anos de serviço, deverá afastar-se da atividade. Esse afastamento aqui é definitivo. Um militar com menos de 10 anos de serviço, ele tem que ter muita coragem para se candidatar à carga letiva. Por quê? Porque para se candidatar, ele já tem que largar, em definitivo, a sua instituição. Se ao final ele perder a eleição, ele perdeu as duas coisas. Se ganhar, tudo bem, mas se perder a eleição, ele perdeu as duas coisas. Então, no caso do militar com menos de 10 anos, o afastamento da atividade é obrigatório para ele poder se candidatar. Se ele contar com mais de 10 anos, a coisa é diferente. Se ele contar mais de 10 anos de serviço, será agregado pela autoridade superior e, se eleito, passará
automaticamente no ato da diplomação para a inatividade. Aqui a situação é mais cômoda, é mais tranquila. Em que termos? O militar com mais de 10 anos, ele faz o seguinte: ele é agregado pela autoridade superior, ele é retirado da atividade fim, ele fica numa espécie de licença para poder ir para a campanha. E se ele perder a campanha, ele volta para o seu cargo na instituição militar que ocupava. E se ele ganhar a eleição, quando chegar em dezembro, o mês em que ele vai receber o diploma da Justiça Eleitoral, o mês em que vai acontecer a diplomação, aí ele vai para a inatividade, ele vai para a reserva, que é remunerada, diga-se de passagem. Então, na pior das hipóteses aqui, quando ele tem mais de 10 anos, ele volta para a sua instituição militar. E na melhor das hipóteses, quer ganhar a eleição, ele vai para a inatividade em dezembro, quando receber o diploma, remunerada, e vai exercer o seu mandato eletivo. Ao final desse mandato eletivo, se ele não quis novamente se candidatar, ele vai voltar para a sua instituição? Não, ele continua na inatividade, na reserva, recebendo, inclusive. Então é bem interessante essa situação do inciso 2 do parágrafo 8º do artigo 14. Vejam que todas as restrições que a gente viu para candidaturas até agora estão previstas na Constituição Federal. E aí a organizadora pode lhe perguntar: é possível previsões de inelegibilidades fora da Constituição? Aí a sua resposta vai ser sim. Mas para ser uma resposta completa, você vai dizer: é possível sim, desde que por meio de lei complementar. Então, qualquer inelegibilidade ou está prevista na Constituição Federal ou vai estar prevista em lei complementar. Em que termos? Vamos lá. Lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os prazos de sua cessação, a fim de proteger a probidade administrativa, a moralidade para exercício de mandato, considerada a vida pregressa do candidato e a normalidade e legitimidade das eleições, contra a influência do poder econômico ou abuso do exercício de função, cargo ou emprego na administração direta ou indireta. A Lei Complementar 64/64 de 1990 regulamenta isso. E essa Lei Complementar 64 de 1990, ela foi modificada em 2010 pela Lei Complementar 135, também conhecida como Lei da Ficha Limpa. A Lei da Ficha Limpa, desse modo, ela encontra nesse parágrafo 9º a sua base constitucional. Então, a Lei Complementar 135, a Lei da Ficha Limpa, regulamenta isso aqui, trazendo outras inelegibilidades além daquelas previstas na Constituição. Impugnação de mandato. O cara ganhou a eleição, para qualquer que seja o cargo eletivo, e se ele ganhou essa eleição abusando do poder econômico, com atos de corrupção, com atos de fraude, é possível, através de uma ação judicial movida na Justiça Eleitoral, combater esse mandato, buscar a impugnação desse mandato. Em que termos? Parágrafo 10. O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral. Vai ter alternativa errada dizendo que é junto à Justiça Comum, é junto à Justiça Federal, é junto à Justiça Eleitoral. No prazo de 15 dias, não fala que são 15 dias úteis. No prazo de 15 dias, contados da diplomação. A diplomação acontece em dezembro. Contados da diplomação. E essa ação judicial, ela vai ser instruída com provas de abuso do poder econômico, corrupção ou fraude. Quem entra com essa ação judicial tem que trazer no corpo dessa ação as provas do que ele está alegando, as provas do que ele está argumentando. A ação de impugnação de mandato tramitará em segredo de justiça, atenção, grifem isso aí, para evitar a exposição de alguém que porventura pode ser inocente, corre em segredo de justiça, respondendo o autor da ação responde na forma da lei, se essa ação judicial for, temerária ou de manifesta má-fé. Se for uma ação judicial precipitada, sem provas, ou se o cara agiu de má-fé mesmo, o autor responde. Não está previsto na Constituição, mas essa ação, ela normalmente é movida pelo Ministério Público, ou por partidos políticos, ou por candidatos a cargos eletivos que tenham sido vencedores ou derrotados. Podem mover essa ação de impugnação de mandato eletivo, repito, na Justiça Eleitoral. Nós temos um caso desse, né? O mandato da presidente Dilma, no caso da ex-presidente Dilma e Michel Temer, é objeto de uma ação dessa movida no Tribunal Superior Eleitoral. Artigo 15. O artigo 15 dispõe sobre a privação dos direitos políticos. É possível privar os direitos políticos de alguém? É possível, desde que não seja cassação. No Brasil não se aceita a cassação de direitos políticos. A restrição aos direitos políticos ou é por meio da perda ou é por meio da suspensão nas hipóteses previstas aqui. Então, é vedada a cassação de direitos políticos, é proibida a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão
permitidas, só se dará nos casos de... São 5 incisos aqui, em que a Constituição não menciona quais são os casos de perda, quais são os casos de suspensão. Isso é fruto de uma construção da doutrina, uma construção da jurisprudência. Inciso 1, cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado. Ora, cancelamento da naturalização, o sujeito deixa de ser brasileiro, por uma decisão que não cabe mais recurso. Então, nesse caso aqui, indiscutivelmente, ele perde a nacionalidade, por conseguinte, ele perde os direitos políticos. Inciso 2, hoje perdeu o objeto, mas para a prova a gente vai levar a informação. Incapacidade civil absoluta, é caso de suspensão dos direitos políticos. Inciso 3, condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos. Então o cara cometeu um crime, foi condenado, criminalmente, condenado penalmente, a decisão transitou em julgado, ou seja, não cabe mais recurso, enquanto durar os efeitos da condenação, ele ficará com os direitos políticos dele privados, suspensos. Questionamento interessante, ele pode votar? Preso pode votar? Preso pode votar? Se o preso for um preso provisório, ele pode votar. Quem não pode votar é aquele que sofreu condenação transitada em julgado, ou seja, condenação que não cabe mais recurso. Aqui é caso de suspensão dos direitos políticos. Inciso 4, recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa nos termos do artigo 5º, inciso 8. O artigo 5º, inciso 8, dispõe sobre o instituto chamado de escusa de consciência, ou imperativo de consciência, que vai nos dizer, basicamente, que ninguém no Brasil vai ser punido pelo que pensa, a não ser que a pessoa invoque esse seu pensamento como uma desculpa para não cumprir uma obrigação que a lei impõe, e além de não cumprir essa obrigação que a lei impõe, nem sequer dá o cabimento de se submeter à prestação alternativa também prevista em lei. Se não cumpre a obrigação nem a alternativa, ele vai ficar privado dos direitos políticos nos termos do inciso 4. A discussão é se isso é caso de perda ou suspensão. A doutrina majoritária de direito constitucional diz que é caso de perda. A legislação diz que é caso de suspensão. Na sua prova, vá pelo enunciado da questão. Se a questão fizer menção à doutrina, coloque como... Se isso quando cai as duas alternativas, claro. Se só cair ou uma ou outra, marque qualquer delas. Aqui cair. Mas se caírem as duas alternativas, vá pelo enunciado da questão. Enunciado falou na doutrina, perda. O enunciado não falou de doutrina, marque suspensão. E, por fim, inciso 5, improbidade administrativa nos termos do artigo 37, parágrafo 4º. O artigo 37, parágrafo 4º, de forma expressa, resolve o nosso problema. Ele diz lá que a improbidade administrativa vai gerar a perda da função e a suspensão dos direitos políticos, além da indisponibilidade dos bens e ressarcimento ao erário. Então, aqui, inegavelmente, é caso de suspensão dos direitos políticos. E encerrando o capítulo dos direitos políticos, o artigo 16 versa sobre o princípio da anterioridade eleitoral. Para evitar que mudanças das regras do jogo ocorram durante a realização das partidas, com o objetivo de prejudicar ou beneficiar alguém, diz o artigo 16 que a lei que alterar o processo eleitoral até entrará em vigor na data de sua publicação, mas não se aplica à eleição que ocorra até um ano da data da sua vigência. Chamo a atenção de vocês que a Constituição aqui, ela diferencia, pelo menos nesse ponto, ela diferencia quase que eu caio. Ela diferencia a vigência da publicação, a vigência da aplicação. Então, aqui, nesse caso, a lei que altera o processo eleitoral, ela entra em vigor no dia em que for publicada, no dia da publicação. Mas ela não se aplica de imediato. Ela só se aplica a eleições que aconteçam após um ano da sua vigência. Então tome muito cuidado com esse detalhe. Vigência, publicação. A aplicação, depois de um ano. É essa a informação que a gente extrai desse artigo 16. Se cair na sua prova uma alternativa, a lei que alterar o processo eleitoral só entra em vigor após um ano da sua publicação, está errado. Ela entra em vigor na publicação, porém só se aplica após um ano, a eleições que aconteçam após um ano. Fechamos então os direitos políticos. Só para encerrar essa nossa aula, tratemos um pouco dos partidos políticos, artigo 17. Aqui um conceito de Celso Bastos: partidos políticos partido político como sendo organização de pessoas reunidas em torno de um mesmo programa político, com a finalidade de assumir o poder, de mantê-lo ou, pelo menos, de influenciar na gestão da coisa pública através de críticas e sugestões. Aqui é muito mais para ilustrar, porque o que de fato cai sobre partidos políticos é aquilo que está expresso no artigo 17. O que é que diz o artigo 17 no seu caput? É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos.
Então o partido político pode ser criado, pode ser extinto, pode se juntar a outro, nós já tivemos casos aí, a partir de um pode nascer outro, por exemplo, a partir do PMDB nasceu o PSDB, foi a partir do PFL que surgiu o DEM, né, uma mudança, uma modificação de nome. Então existe essa possibilidade aqui, né, de criação, de fusão, de incorporação e extinção. Mas tem que ser resguardada a soberania nacional, deve ser resguardado, protegido o regime democrático, o pluripartidarismo. Então seria flagrantemente inconstitucional um projeto de lei que viesse estabelecer que só podem ter 2 partidos no Brasil. O pluripartidarismo deve ser respeitado. Os direitos fundamentais da pessoa humana também devem ser respeitados. Você não pode ter um partido político que ideologicamente busque a prática de ilícitos propriamente, com práticas de racismo, práticas de restrições aos direitos fundamentais, porque isso seria ofendido. E observados os seguintes preceitos, que são chamados de preceitos partidários. O que a gente vai ver agora são os preceitos partidários. Primeiro deles, caráter nacional. Você não pode ter um partido político de caráter regional. Ah, vamos criar um partido político só para o estado tal ou só para a região tal. Não, o partido político tem que ter caráter nacional. Segunda coisa, proibição de recebimento de recursos financeiros de entidade ou governo estrangeiros ou de subordinação a estes. Não pode um partido político receber 1 centavo de governo estrangeiro. Não pode ele ser subordinado de forma alguma a governos estrangeiros por conta dessa proibição que não comporta exceções. Inciso 3, prestação de contas à Justiça Eleitoral. Aqui é fácil de compreender, apenas chama atenção porque pode ter uma alternativa, um item errado, dizendo que é prestação de contas à Justiça Federal. Não, é a Justiça Eleitoral. E funcionamento parlamentar de acordo com a lei diz como é que funcionarão os partidos junto às instituições parlamentares, junto aos parlamentos, aos órgãos do poder legislativo. Parágrafo 1º. É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna, organização e funcionamento, e para adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações eleitorais. A autonomia partidária. Autonomia de organização, autonomia de gestão, autonomia de administração e autonomia para a criação das suas coligações. E aqui, em negrito, né, grifado mesmo, uma mudança promovida em 2006, muito importante ainda hoje para as nossas provas. Sem obrigatoriedade dessas coligações, sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal. O partido político faz a coligação do jeito que quiser. Eles podem ser amigos no âmbito nacional, aliados no âmbito nacional e inimigos no âmbito municipal. A Constituição não proíbe isso. A Constituição permite que eles sejam aliados em cima e inimigos embaixo ou vice-versa. Então, sem obrigatoriedade, isso aqui é a inexistência no Brasil do que se chama de verticalização das coligações. Verticaliza, de cima obriga de baixo. Não, há liberdade para definição das coligações. Continuando, devendo os seus estatutos estabelecer normas de disciplina e fidelidade partidárias. Isso aqui está na Constituição desde a origem. Então, os estatutos definem quais são as infrações praticadas pelos membros do partido, que podem, inclusive, ensejar a expulsão ou outras punições, porque as regras disciplinares são impostas nesses estatutos. Parágrafo 2º, os partidos políticos, após adquirirem personalidade jurídica na forma da lei civil, registrarão seus estatutos no TSE. Cuidado com a ordem cronológica. O partido político, primeiro ele nasce, primeiro ele surge como pessoa jurídica, com registro em cartório. Depois é que os seus estatutos serão registrados no Tribunal Superior Eleitoral. E partido político, frise-se, é pessoa jurídica de direito privado. Pessoa jurídica de direito privado. Se cair na sua prova que é pessoa jurídica de direito público, está errado. Pessoa jurídica de direito privado. Parágrafo 3º. Os partidos políticos têm direito a recursos do fundo partidário, dinheiro propriamente, e acesso gratuito ao rádio e à televisão na forma da lei. Isso a gente vivencia constantemente. Acesso dos partidos políticos ao rádio e à televisão, os programas políticos, aquelas notícias rápidas que eles têm lá, a liberdade constitucional conferida de forma gratuita para o seu exercício. E por último, por fim, é vedada, é proibida a utilização pelos partidos políticos de organização paramilitar. Organização paramilitar, organização que se assemelha às instituições militares, que parecem com as instituições militares. Não pode, partido político não pode ter essa natureza de atuação armada, essa natureza de guerrilha, não pode, vedação
constitucional. Com isso, nós encerramos aqui o bloco que envolveu direitos políticos e partidos políticos. Fica meu abraço, beijo no seu coração, sucesso sempre.